Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Esperança. Então vamos dar continuidade àquela conversa. Olha que coisa linda, a conversa de Jesus com João Evangelista, com o Tiago, com aqueles que na época eram jovens e que se interessaram tanto pelo que Jesus falava. Então ele continuou falando, para o João. Vocês deverão ser a luz do mundo e assim estarão fazendo resplandecer o amor fraternal diante de todos, para que a boa obra que vocês realizem seja fonte de chamamento de todos para a glorificação celestial. Olha aqui que coisa linda, né? O que Jesus estava falando para esses jovens, e ele está falando agora para todos nós. Então ele está falando, todos nós podemos fazer florescer essa luz maravilhosa de entendimento, o que o nosso Pai quer de cada um de seus filhos, que é a criação dele, não é? Nós somos criação de Deus ou não? Sim. Então, e aí o que é que nós estamos fazendo para poder merecer tudo isso que Jesus veio nos ensinar? Ver o quê? Ficar vendo bobagem, vendo guerra, destruição. Quando a gente, olha, não tem o que ver, desliga. Põe uma música gostosa, põe algo bom. Agora tem essa parte aqui, nossa, procura lá ver, né? Por quê? Jesus está contando com todos nós que estamos ouvindo o Evangelho. Que era isso que ele falou. Vocês podem levar essa luz que é de Deus para todos, né? João, quase mudo. Nossa, ele devia estar, imagina a gente vendo Jesus falar, né? Então, João, quase mudo, recolhia aquelas palavras em sua alma e, desejando tornar-se mais eficiente, pergunta: e que devo fazer a bem de todos, mestre? Como poderei contribuir para o reerguimento de muitos? Olha o que Jesus vai responder. Jesus fitou ternamente, dizendo-lhe a seguir: João, se o Evangelho iluminar-lhe o coração, você oferecerá à multidão o pão espiritual da vida. Cuide, porém, em jamais querer subir os montes do poder, da autoridade, da fortuna ou mesmo da inteligência, já que isso humilhará o povo. E quem sobe a esses montes, depois relega os infelizes ao abandono. Vocês entenderam o que ele falou? Quer dizer, deixa de ser pretensioso, deixa de ver que a vida está me oferecendo para que eu apareça, para que eu fale, para que todo mundo me veja. Não é isso. Ele está falando, mostre que você tem amor no coração. Saiba como que você vai olhar para os seus companheiros, né? Você vai trazer no coração esse amor que Deus pede a todos. Ué, nós não falamos que Deus é amor? Falamos, né? Então, desde que Ele é amor e Ele nos criou, por que é que nós não podemos oferecer amor aos nossos semelhantes? Por que nós vamos querer ter aquele orgulho, aquela vaidade de ser mais importante no mundo? Quem é mais importante no mundo? Deus. E depois, quem mais? Jesus, né? Então, já que Deus nos deu a vida e Jesus veio nos ensinar a caminhada da vida, por que nós vamos, quando ele fala esses montes que ele fala, é esse monte do egoísmo, do orgulho, de nós querermos ficar aparecendo, empurra os outros. Eu que quero. Na televisão a gente vê essas coisas, não vê? Quando você vê uma multidão empurrando o outro, que quer aparecer lá. Ué, pra quê? Não é? Pra quê? Que tá ali, tá aparecendo na televisão. Quer dizer, olha que besteira. Se nós vamos aparecer, é porque Deus nos permitiu
para que trouxéssemos alguma mensagem de amor, de ânimo, de tirar a criatura da tristeza. O Cristo sempre não faz isso? Faz, não é? Ele sempre coloca, por que a tristeza? Se Deus está dando a vida. Ai, mas eu sofro. Ué, nós temos que aprender a sofrer. Ele não sofreu por nós? Vocês ouviram falar que ele reclamava? Quem é que pode falar, ai Jesus, ele chora, como tem no livro do nosso Eurípides de Barçanufo, ele chora, mas ele chora porque a multidão não estava entendendo a vida que Deus estava dando a cada um para crescer, para se tornar bom, para poder ser aquele sincero amigo, aquela paz dentro do lar. É para isso que Deus nos criou. Não é para isso que a gente vê. Mas isso a gente vê por quê? Porque nós damos valor a esses montes. Não, eu quero aparecer. Eu quero falar melhor do que a Cidinha. Porque, meu Deus, olha que besteira. Se eles falam que o nosso comportamento é que nos evidencia diante dos outros. Através do quê? Do exemplo. Então eu não preciso nem falar. Se eu souber me comportar e alguém começar a observar a minha forma de viver, não preciso falar. Para quê? Mas como nós estamos aprendendo, nós temos que aprender a ouvir todo o chamamento de Jesus. E era isso que ele estava fazendo, como nós tentamos fazer aqui com os nossos jovens, com as nossas crianças, né? Para que todos, para chegar na idade que todos vocês têm hoje, eles possam lembrar, ai que saudade de ouvir todos aqueles ensinamentos, né? Ai que saudade daquelas reuniões com os jovens, quando se falava em coisas superiores, não essas bobagens que a gente vê, né? Então era essa a chamada de Jesus. Então vamos lá. João sentiu-se embaraçado. Senhor, tão somente falarei do Evangelho, a boa notícia, que é a salvação do mundo. Jesus fala, e faça isso mesmo, João. Não tome conhecimento do que lhe ensino agora, para subjugar os infelizes, e nem lhes explore as paixões, para delas tirar proveito pessoal. Gente, como essas palavras do Cristo estão em evidência hoje, não é? Vocês que podem ver alguma coisa na televisão, na internet, onde quer que seja, o que está salientando? É um querer tirar proveito do outro. Esses influenciadores, o que nós estamos vendo de bom? Qual exemplo bom? Então é por isso que nós falamos hoje, dá para prestar atenção. Dá muito bem para você ver o que é certo e o que é errado. O que os pais devem fazer? Vem cá, meu filho, ou aquele mesmo criança ou mesmo já adolescente. Vem cá, meu filho, olha o influenciador que você admira, olha o que ele está fazendo. É esse futuro que você quer? E eu pergunto para vocês, é esse futuro que nós queremos para os nossos jovens? Para filhos, para netos, bisnetos, seja lá o que for, para a humanidade? Não é isso que Jesus quer. Por isso que ele estava falando para o João, me ajude, que vocês são jovens, vocês dão exemplo, e esses exemplos têm que ser seguidos. Então não é acompanhar aquilo, ai que maravilha, olha que vidão, porque aproveitam, né? Começa a mostrar aqueles passeios lá, que é tudo ilusão, gente. Olha lá, adianta você ficar depois de uma vida o quê? Para ficar correndo da polícia? Prestem atenção no que o Evangelho nos chama, para que nós possamos saber agradecer a Deus a vida que Ele nos dá, sabe? Porque todos nós, lógico, temos que trabalhar. Nós temos que ganhar o nosso pão de cada dia honestamente.
Mas parece que essa palavra, hoje, honestamente, respeito, educação, parece que sumiu tudo. E como é que o Cristo fica? Por isso que ele chorou e ele pediu, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E realmente, nessas alturas da vida, será que nós não sabemos ainda o que estamos fazendo? Nós temos que olhar para dentro e ser sinceros, porque Deus está vendo. Ele sabe de cada um dos filhos que ele criou, como é que ele gostaria que esse filho usasse a reencarnação. E graças a Deus a reencarnação está aí, para que nós possamos aproveitar. Errou, ele dá a possibilidade de acertar. Mas nós temos que acabar com o orgulho, principalmente com o orgulho, né? Aí ele fala, o jovem apóstolo suspirou contristado. Diante da multidão, João ele fala, diante da multidão, João, veja apenas a obra que o Pai, e assim suba ao monte da compreensão e a partir daí passe a doar todas as suas energias para a educação dos sentimentos humanos. Olha o que ele fala. Temos que retornar à reeducação. Aqui a gente nem fala da educação, tem que falar na reeducação, porque todos nós já fomos educados. Agora, como é que nós estamos usando a educação? Ela existe? Nós temos que começar a pensar. A educação existe hoje? Porque a sensação do poder, como o Cristo fala, fuja disso, de querer o poder. Para quê? Que poder é esse? Qual o poder que nós temos, se não for o poder do amor, da compreensão, de olhar e falar, você é meu semelhante. O que você sente, eu vou sentir também. Porque eu amo você. Agora, falar, eu amo você, é fácil. É muito fácil. A convivência é que vai fazer com que nós possamos amar verdadeiramente, não é? Porque é só aprendendo, né, e a experiência que nós vamos fortalecendo a nossa fé, não é? Pois é, por isso que nós temos que voltar à reeducação, não é? Tem que voltar, né? Porque ainda mais no meio de dor, quer dizer, no meio que você está procurando ver se atenua aquilo que você está sentindo fisicamente, mas aonde está a origem de tudo aquilo? Ó, está aqui na cabeça. Quer dizer, porque se eu quiser, eu posso moderar os meus modos. Eu posso falar, meu Deus do céu, se ele está doente, eu também estou aqui porque eu estou doente, eu estou procurando o médico. Então não tem ninguém melhor do que o outro. Não existe. Existe o quê? Tolerância, como fala o Evangelho, e a paciência, que nós nem sabemos o que é isso. Porque sai da minha frente, é eu que sou, porque não sei o quê. Ou então vem aquela, você sabe quem sou eu? Ué, você é um ser humano. Você é um ser humano igual a todos nós. Criaturas criadas por Deus. E ele não fez ninguém diferença. A diferença está na mente da criatura. Bom, nós vamos ter que parar, que o nosso horário já deu. E vamos passar para o Evangelho, que nós sempre vemos a continuação dos estudos, né? Que Jesus abençoe a todos. Obrigada. É hora de aguardar um minutinho, porque é receber em nosso coração aquilo que Jesus está nos dando nesse momento, que é o amor, que é a caridade, que são as bênçãos que nós tanto precisamos para o nosso dia a dia. Então, fechando os nossos olhos, buscando a figura de Jesus, Fabiano de Cristo, daqueles espíritos que se comprometem junto a Jesus a serem os nossos anjos da guarda, aqueles que nos recebem nesta casa, dando-nos tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou, para que pudéssemos recordar, acordar sobre tudo aquilo que nós já conhecemos
de core salteado. Aproveitamos esse momento, Mestre Jesus e Fabiano de Cristo, para agradecermos toda a bênção que nós recebemos nas 24 horas do dia que nós estamos recebendo essas bênçãos. E mesmo assim, muito frequentemente ocupamos a nossa mente com coisas que não permitem que essas bênçãos cheguem até os nossos corações. Obrigada mais uma vez, Mestre Jesus, pela possibilidade de estarmos reunidos em Seu nome, que nós sabemos que aqui o Senhor está ouvindo os nossos pedidos, ouvindo as nossas necessidades e principalmente em busca, Senhor, daquilo que nós possamos fazer pelo mundo, pelo próximo, por aqueles que são mais necessitados do que nós. Não pela vaidade, como disse o João, Jesus disse a João, não pela vaidade, não pela imponência, não pelo poder, mas sim pelo amor, que ainda está tão distante de nós, mas que comecemos pela educação, pelo respeito ao próximo, para que possamos ser respeitados em nossos lares, ainda tão necessitados da nossa luz. Sois a luz, disse Jesus, sois a luz. Que luz nós estamos utilizando? Porque quando nós falamos que mundo é esse? Se eu sou o mundo, eu sou o mundo. Que mundo é esse? Eu deveria olhar no espelho para esperar a resposta que a minha consciência tem. E assim, modificarmos todas as nossas atitudes, nos lugares que estivemos, nos momentos mais difíceis, os mais alegres, enfim, aqueles que ainda nos restam viver. E assim, Mestre Jesus, Fabiano de Cristo, nessa tarde onde nós temos um recanto, aonde possamos ouvir a Tua palavra, que ela seja eternizada em nosso coração, não apenas pela sabedoria, mas pela inteligência de sabê-la aplicar nos momentos que nós mais necessitamos. Lembrando-nos, Jesus, que a evolução do mundo continua, as coisas boas continuam muito mais intensamente do que as más, mas o nosso propósito ainda não está no entendimento disso. Quanta coisa boa está vindo para o mundo, quantas modificações estão aparecendo aos nossos olhos e nós ainda não percebemos nada. Piedade, Senhor, piedade, porque ainda somos muito crianças espiritualmente, porque não buscamos ver o lado bom das coisas, ver o lado do crescimento espiritual que para nós é eterno, eterno. E assim, Jesus, agradecer mais uma vez, sempre a gratidão, por tudo o que nós vamos receber nesses momentos e principalmente, Jesus, o fortalecimento para que possamos pôr em prática, pelo menos, uma micra de tudo aquilo que nós ouvimos nesta tarde. E que seja assim, hoje, agora e sempre, graças ao nosso bom Deus. Dando então continuidade ao livro No Mundo Maior, nós estamos lendo um capítulo todo, chamando também muito a nossa atenção para o tempo que continuamos atrasando as nossas evoluções espirituais. Servamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. E de fato,
o que é que vocês acham que a gente cultiva? Que a gente, com cuidado, a gente serva porque a gente está tratando bem, está alimentando bem. O quê? O egoísmo e a ambição. E é isso que atrasa a nossa evolução no mundo, para um mundo espiritual melhor, para uma satisfação de cada um de nós, nos sentirmos melhor e nos sentirmos já capazes de amar o nosso próximo. Enquanto a gente não se desfizer do egoísmo, da vaidade, dos desejos de só crescimento, só pensando na matéria, a gente não consegue dar meio passo na evolução espiritual. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos, que nada mais é mesmo que uma vida cheia de tormentos. Agora você vê o quanto você perdeu na sua evolução, porque a gente já não se sente no amparo, a gente se sente num espinhal mesmo. E criado por nós mesmos. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro, de cérebro envolvido e coração imaturo. Requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. É o que estamos fazendo, porque quando a gente não cresce espiritualmente, a gente está atrasando. Em vez de você pôr ele para cima, você está esfacelando. O excelso orientador deu à oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno, homens e mulheres, segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros. Exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado o estático assombro que se lhes estampava no rosto. É porque são comportamentos nossos que a gente não se dá conta. Aí quando a gente depara com cenas, com falas de espíritos graduados, iluminados por Deus, e ali todos eles com a única finalidade de ensinar, fazer com que a gente desperte e abra os olhos. Então é evidente que estarrecido nós vamos ficar o dia que a gente ouvir ou ver uma cena real e verdadeira. Quando a gente tem toda a possibilidade de se melhorar e a gente parece que se acomoda de uma tal forma que tudo demora, aí sim é que a nossa evolução torna-se muito mais lenta. Aí, né, Cidinha, nós podemos sentir o que está acontecendo realmente, que desde a hora do João conversando com Jesus através do Evangelho e esta chamada desse instrutor aqui no mundo maior, nós estamos vendo quanta perda de tempo nós estamos fazendo na nossa evolução espiritual. Por quê? Porque nós estamos muito apegados a tudo que nós vemos que possa vir nos trazer o bem material. Aí, cada coisa que nós vemos, nós vamos nos distanciando de Deus. Então, quando tenho a possibilidade de ouvir um mentor, os mentores, como Jesus falando ao nosso coração, realmente a gente tem que ficar estarrecido.
Tem que ficar, porque quanto tempo? 20, 30, 40, 50, 60 anos, já naquela vida bem madura, começa a olhar para trás e fala, o que eu fiz? Qual o benefício, como fala Eurípides de Barçanufo, numa das mensagens dele? Ele falou, pare para pensar e pergunte o que foi que eu fiz. O que é que eu estou deixando de bom para a família, para os amigos, para aquele doente que muitas vezes eu nem dei atenção quando ele veio até mim. Aquela criatura que eu olhei na rua e passei de longe, não queria nem chegar perto porque estava caído lá, bêbado, ou seja o que for. Ele falou, se nós formos pensar, toda aquela parte negativa está muito maior do que do lado positivo, que é o aproveitamento da reencarnação. Então, quando nós ouvimos e prestarmos atenção diante do que o instrutor espiritual vem nos falar, através do Evangelho, através de mensagens, de tudo quanto eles nos oferecem, a gente tem que parar e perguntar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou vivendo há quantos anos já na Terra? Será que eu vou deixar uma lembrança boa? O Eurípides pergunta isso. Eu falo, o que eu deixei? Se alguém lembrar do meu nome, será que vão lembrar do meu nome falando, ai, que bom que eu conheci essa pessoa? Ou vão falar assim, graças a Deus ele sumiu do mapa. Por quê? Porque foi algo que deixou de mal, não deixou coisas boas, né? Exatamente, não fez nada e nem se interessou. Agora, quando a chamada vem, como ela está lendo ali, e todos que ouviram prestaram atenção, e essa pergunta fica no ar, o que eu estou fazendo na reencarnação? Ainda é tempo de se recuperar. Se é tempo de recuperar no lado espiritual, imagine se nós ainda estamos aqui, né? Com certeza, todos nós temos ainda muito tempo. Todas as atitudes que a gente toma, a gente percebe, nossa, poderia ter sido diferente. Eu poderia ter sido mais simpática. Eu poderia ter sido mais amável. Quem sabe uma hora eu descubro e vou ser caridosa. Gente, que coisa boa, né? E todos nós temos capacidade para isso. É tão simples, é só a gente se despojar desse orgulho que a gente carrega, dessa manifestação de egoísmo, de ambição, de poder só presa nas coisas materiais. Isso tudo nos arrasta cada vez mais para os caminhos errados, para o espinhal. E aí, né, Cidinha, a gente lembra da lição do Evangelho. Onde está o homem de bem? Não é? Pois é. O Evangelho é a sequência da leitura. Parece que os espíritos, eles fazem tudo que vem desde uma sequência ali, o livro da esperança, tudo. Falando do homem de bem. É isso que nós temos que pensar. O homem de bem é uma coisa, é maravilhosa. Essa lição, se a gente pudesse ler pedacinho por pedacinho e todo mundo, cada um explicar qualquer coisa sobre o homem de bem, acho que a gente ia começar a se interessar, não é? Não. Deixamos para mais tarde. Todas as lições estão entrelaçadas, né? Nós vamos continuar com os voluntários do Evangelho, que é do livro A Videira e os Ramos, do Roque. Então, alguém lembra, sexta-feira passada, o que nós falamos? Nem uma palavrinha? O que nós falamos sexta-feira passada sobre os voluntários do Evangelho? Então, vamos recordar, hein? É uma boa para a gente exercitar a memória, né? Então, foi falado aqui no livro
que através da conduta e dos exemplos, né, o voluntário do Evangelho, ele precisa divulgar as imagens do bem. Então, através da conduta e do exemplo. E será que nós podemos divulgar os ensinos de Jesus? Será que nós podemos ser um voluntário do Evangelho? Sim ou não? Sim. Então, cada um de nós podemos ser. Porque nós não vamos falar de voluntário do Evangelho como se fosse uma pessoa distante. Cada um de nós podemos ser. O pouquinho de conhecimento que cada um de nós já tem, nós temos condições. Até a Dirce falou, né, do livro, que vocês podem levar esta luz a todos. Cada um de nós podemos levar essa luz do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus a todos. Então, o voluntário do Evangelho, ele precisa divulgar as imagens do bem, porque seria para instalar na Terra, porque por enquanto o nosso planeta, o que prioriza é o bem ou o mal? O bem no nosso planeta é o bem que domina? É o bem que domina no nosso planeta? Não. Deveria. Então, no nosso planeta, o que predomina ainda é o mal, mas futuramente nós temos fé e Jesus, né, nós sabemos que o nosso planeta vai ser de regeneração. Nós vamos ter o bem implantado em nosso planeta. Depende de nós, de cada um de nós. Se cada um de nós iluminar o seu cantinho com boas atitudes, com bons exemplos, com boas palavras, o que vai acontecer? Nós vamos contaminando o outro. Nós não vamos? Levando bem ali, as pessoas vão aprendendo com as atitudes, não é isso? Então, ele estava falando sobre essa divulgação do bem. Até ele continua, só vou fazer o resuminho do parágrafo de cima. Onde o voluntário do Evangelho estiver, ou no lar, na rua, no trabalho, ele tem que demonstrar atitudes de amor, atitudes boas, né, do bem. Por quê? Ele vai demonstrar para aqueles que estão ao nosso redor que ele já iniciou o culto de amor ao próximo, já começou se esforçando para transmitir ao próximo o que Jesus veio ensinar. O que Jesus veio ensinar? A lei do bem, a lei do amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Agora nós vamos começar aqui, olha, o nosso mestre suportou tais rogativas, porque de modo estranho, mas cada um que nos rodeiam, eles estão rogando amparo, foi falado, né, que todos os que estão no nosso lar, muitas vezes, nos agride com palavras, com gestos, na maioria das vezes, essas pessoas estão rogando amparo, né, dentro do nosso lar ou fora do nosso lar. Por isso que nós temos que aprender a devolver com a paz, né? Nós temos que nos esforçar se nós quisermos ser um voluntário do Evangelho, né? E ele fala aqui de Jesus, o nosso mestre, que é o nosso exemplo maior, né? Foi Jesus. O nosso mestre suportou tais rogativas. No círculo de consanguíneos, agora aqui está falando de Jesus, no círculo de consanguíneos, ele, entre pais e irmãos, ele não recolheu colaboradores ativos. Jesus, nós temos notícia que Jesus teve 4 irmãos e 2 irmãs, mas nenhum deles auxiliou Jesus na sua missão divina. Então nós temos que, o que nós aprendemos? Que não é porque nós nascemos no mesmo lar que somos todos espíritos afins. Será que somos? Não é porque nós somos nascidos no mesmo lar. Então Jesus já demonstrou através da família dele. Todos, ninguém, só Maria. Maria era uma mãe maravilhosa, né? Ela seguia Jesus
nas preces, em tudo. Ela, inclusive, ela falava, ele nasceu, né, dela, mas ela era o Senhor dela, porque nós sabemos que Jesus era superior a todos, né? Então, não é porque dentro do nosso lar nós temos só espíritos afins. E muitas vezes nós temos o quê? Inimigos, amigos, inimigos, ali reencarnado conosco. Para quê? Para que nós possamos aprender a perdoar. Muito bem. Deus coloca no mesmo lar os afins, porque sempre no nosso lar nós temos um espírito afim e aqueles também que não nos querem bem, que a gente está sempre em atrito, para que nós venhamos a ser dentro do nosso lar um voluntário do Evangelho, colocar em prática os ensinos de Jesus, né? Perdoando, tolerando, compreendendo, amando. É o que nós deveríamos fazer, mas será que nós fazemos? Não fazemos ainda. Estamos aprendendo, mas nós temos que, a pressa é nossa, como diz, nós temos que procurar nos melhorar. Então, Jesus não recolheu colaboradores ativos de seu divino empreendimento, sendo, no entanto, convocado a dar amparo silencioso aos que lhe comungavam o berço. Jesus, ele silenciosamente, ele auxiliava a todos, inclusive dentro do lar, os seus irmãos que também não comungavam com ele a sua missão divina. Entre os discípulos, seus mais imediatos intérpretes, então, olha, os discípulos eram espíritos afins de Jesus? Eram, porque eles participavam dos ensinamentos de Jesus ao lado dele. Então, olha, entre os discípulos, seus mais imediatos intérpretes e orientados, ele conheceu o abandono na hora de seu testemunho maior, a negação daquele que seria a pedra fundamental do grande edifício da civilização cristã do futuro, a má interpretação e consequente traição de seus ideais por quem lhe partilhava a mesa, a dúvida e o temor dos mais próximos, e a todos se obrigou a socorrer nas estradas tortuosas dos testemunhos. Então, esse é o exemplo que Jesus nos deu. Aqui ele estava salientando para todos nós o quanto ele foi abandonado na hora daquele grande sacrifício, que ele estava dando os últimos suspiros, que ele olhou a multidão e ele não viu nenhum dos seus seguidores ao seu lado. Nenhum, estavam todos distantes. Então ele estava sozinho, como fala o nosso Emmanuel numa das suas mensagens. Jesus estava sozinho perante uma multidão, mas ele e Deus formavam toda aquela assembleia de amor, né? Então, o que é? É aquela justificativa. É nós que nos distanciamos, mas ele nunca está distante de nós. Ele está sempre presente. Às vezes nós julgamos. Nós falamos, o que adianta? Vai no centro, ouve oração, toma passe, mas não há meio de endireitar. Olha como nós somos, né? Nós somos imediatistas. Mas será que se nós perguntarmos a Jesus, ele vai falar o quê? Ah, é mesmo? Você não presta atenção. Não, não. Ele vai nos olhar com aquele amor e vai falar, siga o que Deus está lhe dando, a proporção dos dias, a tudo aquilo que a gente aprende em cada dia da nossa vida. Porque durante as 12 horas do dia, se nós prestarmos atenção, quanta coisa boa a gente pode fazer. É verdade. Quanta coisa boa não nos acontece. É que a gente só vê o lado mal, né? Então é isso que o Cristo viu. Ele falou, olha, está a multidão toda aí, né? Mas será que os pensamentos estão voltados para aquele ato dele diante do amor maior que ele estava exemplificando para todos nós, a humanidade?
Então, fica, né, o convite que todos nós podemos levar essa luz a todos que nos rodeiam. Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade toda aqui presente, que nos assiste, que nos cura, que nos trata, que nos fortalece, que fortalece a nossa fé, a nossa vontade de ser melhor, Senhor Jesus. Que nós possamos realmente colocar nos nossos corações e nossas mentes os Teus ensinamentos e no dia a dia de nossas vidas levar os Teus ensinamentos através dos nossos atos, dos nossos exemplos, das nossas palavras, que as palavras são gotas de luz que nós podemos levar a todos que nos rodeiam. Ajude-nos, Senhor, a sermos melhores. Na certeza da Tua presença e do Teu amparo, te agradecemos infinitamente. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.